Primeiro relato: a mulher do poço seco. Essa primeira história me contaram lá em Formiga, interior de Minas mesmo, numa fazenda que ficava no meio do nada, longe até da luz elétrica. Era uma propriedade grande dessas antigas que passou de pai para filho por gerações. O dono era o Sojuca, um homem trabalhador, viúvo, que criava os 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu no parto do caçula. Na fazenda tinha um poço antigo, desses de pedra, que já estava seco fazia uns 15 anos. Ninguém sabia direito por que secou, mas o pessoal da região sempre falava que aquilo ali tinha alguma coisa estranha. Os mais velhos contavam que muito tempo atrás, uma mulher tinha se jogado naquele poço. Mas isso era história antiga. Ninguém sabia se era verdade mesmo. O Sojuca nunca ligou muito para essas conversas. Homem prático, não era de acreditar em visagem nem nada do tipo. Mas aí, num dezembro danado de quente, começou a faltar água na fazenda. O poço novo que eles tinham perfurado estava dando pouca água, e com o gado todo, a coisa estava ficando apertada. Foi quando o Sojuca teve a ideia de limpar o poço velho, ver se conseguia fazer ele dar água de novo. Chamou 2 peões, o Zé Pequeno e o Toninho, para ajudar. Começaram a trabalhar numa segunda de manhã, tirando todo o entulho que tinha caído lá dentro ao longo dos anos. No primeiro dia, tudo normal. Tiraram pedra, galho seco, uns ossos de bicho que deviam ter caído lá dentro. Mas no segundo dia, quando eles estavam lá no fundo, quase terminando a limpeza, o Zé Pequeno gritou lá de baixo: "Sojuca, tem uma coisa estranha aqui." Quando puxaram ele para cima, o homem estava branco que nem pano. Disse que tinha achado uns pedaços de roupa muito antiga e que quando mexeu neles, sentiu como se alguém tivesse puxado a perna dele. O Sojuca desceu para ver, mas não achou nada demais. Só uns trapos velhos mesmo. Mas foi a partir daquela noite que as coisas começaram a ficar ruins. O Sojuca acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Quando olhou pela janela, viu uma mulher de vestido branco, cabelo comprido, parada bem na beirada do poço. Achava que era sonho, mas quando piscou, ela não estava mais lá. No dia seguinte, perguntou para os filhos se tinham visto alguma coisa, mas eles disseram que não. Mas o Toninho, que morava numa casinha nos fundos da fazenda, chegou no trabalho meio abestalhado. Disse que a noite toda tinha escutado um choro vindo do poço, um choro de dar dó, de mulher sofrendo muito. As noites foram passando e a coisa foi piorando. Todo mundo na fazenda começou a escutar o choro. Era sempre depois da meia-noite, um gemido baixo que parecia vir do fundo da terra. O gado ficava inquieto, as galinhas não dormiam direito e até os cachorros ficavam gemendo e se escondendo. Mas o pior mesmo aconteceu numa quinta-feira. O filho do meio do Sojuca, o Pedrinho, de uns 8 anos, estava brincando no quintal de tarde, quando veio correndo para dentro de casa, chorando que nem condenado. Disse que tinha visto uma mulher no poço, que ela tinha chamado ele, falando que estava com sede, que precisava de ajuda. O Sojuca ficou preocupado e foi até lá, mas não viu nada. Mas quando se abaixou para olhar dentro do poço, quase levou um susto danado. Lá no fundo, a água tinha voltado, mas não era água limpa, não. Era uma água escura, que parecia ter sangue misturado, e tinha um cheiro ruim de coisa podre. Naquela mesma noite, o Sojuca acordou com o barulho da porta da cozinha batendo. Quando levantou para ver, encontrou o Pedrinho andando no quintal, de pijama, caminhando direto para o poço. O menino estava como se fosse sonâmbulo, com os olhos abertos, mas sem ver nada. O Sojuca correu e segurou o filho bem na hora que ele ia se debruçar no poço. Quando pegou o menino, ele acordou e começou a chorar, dizendo que a mulher bonita tinha chamado ele, que ela estava com muita sede e que ele ia ajudar ela. Foi aí que o Sojuca decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Procurou o padre da cidade, contou tudo o que estava acontecendo. O padre, que era um homem já de idade e conhecia as histórias antigas da região, ficou sério e disse que realmente, muitos anos atrás, uma mulher tinha se afogado naquele poço. Era uma moça nova que estava grávida e foi rejeitada pela família. Numa noite de desespero, ela se jogou no poço.
O padre disse que ela provavelmente estava presa naquele lugar, sofrendo, e que mexer no poço tinha despertado ela. Marcou-o para ir na fazenda no sábado, fazer uma oração, uma bênção. Mas na sexta-feira, véspera da visita do padre, aconteceu a coisa mais assombrada de todas. O Sojuca acordou no meio da noite com um grito terrível vindo do quintal. Quando saiu, viu a mulher de branco, bem clara no luar, segurando a mão do Pedrinho. Ela estava puxando o menino devagar para o poço, e o menino ia seguindo como se tivesse enfeitiçado. O Sojuca gritou e correu, mas quando chegou perto, a mulher olhou para ele. Uai, meu amigo, ele disse que nunca vai esquecer daquele olhar. Não era olhar de gente viva, não. Era olho fundo, escuro, cheio de uma tristeza que doía na alma de quem via. E ela falou com uma voz que parecia vir de muito longe. Ele vai ficar comigo. Eu tô muito sozinha aqui embaixo. O Sojuca puxou o filho com força, mas sentiu como se estivesse puxando contra uma corrente muito forte. Rezou tudo o que sabia, pediu proteção e conseguiu tirar o menino das mãos dela. A mulher deu um grito de raiva que ecoou pela fazenda toda e desapareceu. No sábado cedo, o padre chegou e fez a bênção. Jogou água benta no poço, rezou pelas almas penadas, pediu para Deus dar descanso para aquela pobre mulher. Depois, mandou o Sojuca encher o poço de terra, lacrar ele para sempre. Desde então, nunca mais apareceu a mulher de branco. Mas o pessoal da região ainda conta que em noites de lua cheia, quando o vento bate forte naquele lugar, ainda dá para escutar um choro baixinho, como se fosse alguém chorando muito longe. O Sojuca nunca mais mexeu em coisa antiga. Dizia sempre, tem coisa que é melhor deixar quieta, que o passado, às vezes, é melhor não mexer. Segundo relato, o menino da estrada. Essa história aconteceu lá perto de Três Corações, numa estrada de terra que ligava a cidade a um povoado pequeno chamado Bom Jardim. Era uma estrada meio perigosa, cheia de curva, que passava por um mato fechado e tinha uma ponte velha sobre um córrego que, quando chovia, ficava perigoso de atravessar. O protagonista dessa história era o Somané, um caminhoneiro que há mais de 20 anos fazia aquela rota. Conhecia cada buraco, cada curva daquela estrada. Era um homem sossegado, trabalhador, que sempre saía de casa com a bênção da esposa e uma oração na boca. Numa terça-feira de março, tempo de chuva, o Somané estava voltando de uma entrega que tinha feito em Bom Jardim. Era por volta das 10 da noite, estava chovendo fino, aquela chuva chata que deixa a estrada escorregadia. Ele estava com pressa porque tinha prometido para a mulher que chegaria antes da meia-noite. Quando passou pela ponte, viu uma coisa que chamou a atenção dele. Na beirada da estrada, bem depois da ponte, tinha um menino sentado numa pedra. Menino pequeno, de uns 7, 8 anos, de roupa clara. O Somané achou estranho, porque que criança estaria sozinha naquela estrada, naquele horário, ainda mais chovendo. Parou o caminhão, desceu e foi até o menino. Quando chegou perto, viu que era um garoto loirinho, de olho azul, vestido com uma roupa meio antiga, dessas que os meninos usavam antigamente. O menino estava encharcado, tremendo de frio. Ô meu filho, que você está fazendo aqui sozinho? Perguntou o Somané. O menino olhou para ele com aqueles olhos azuis e disse com uma voz fina, tô esperando minha mãe. Ela disse que ia voltar para me buscar. O Somané ficou com dó. Pegou o menino, colocou dentro do caminhão, ligou o aquecedor e deu uma toalha para ele se secar. Perguntou onde ele morava, mas o menino só dizia que morava lá para frente, que a mãe dele tinha saído e prometido voltar. Como não tinha jeito de deixar a criança ali sozinha, o Somané decidiu levar o menino para a cidade, deixar na delegacia ou no hospital, para alguém cuidar dele. Mas no caminho, uma coisa estranha aconteceu. O menino começou a conversar, contando coisas que uma criança daquela idade não deveria saber. Falava sobre a região, sobre pessoas que tinham vivido ali muitos anos atrás, contava detalhes da história da cidade que nem os mais velhos sabiam. E tinha uma coisa no jeito dele falar que deixava o Somané arrepiado. Era como se o menino fosse muito mais velho do que parecia.
Quando chegaram na cidade, o Somané parou em frente ao hospital. Disse para o menino esperar que ele ia chamar alguém para cuidar dele. Mas quando voltou, alguns minutos depois, o menino não estava mais no caminhão. Tinha sumido. O Somané procurou por toda parte, perguntou para os guardas, mas ninguém tinha visto o menino. Ficou preocupado, mas não teve jeito. Foi embora para casa, mas aquilo ficou na cabeça dele. 2 semanas depois, o Somané estava fazendo a mesma rota. Era uma noite clara, sem chuva. Quando passou pela ponte, lá estava o menino de novo, sentado na mesma pedra com a mesma roupa. O Somané parou, desceu do caminhão. Menino, você de novo aqui? Sua mãe não veio te buscar? O menino olhou para ele com aqueles olhos azuis e disse, ela ainda não voltou, mas ela prometeu que ia voltar. Dessa vez, o Somané decidiu ficar mais tempo conversando com o menino, tentar entender melhor a situação. Sentou do lado dele na pedra e começou a fazer perguntas. Perguntou o nome da mãe, onde ela tinha ido, há quanto tempo ela tinha saído. O menino disse que se chamava João, que a mãe dele se chamava Maria e que ela tinha saído há muito tempo para trabalhar na cidade grande. Disse que ela prometeu voltar, mas que ainda não tinha voltado. E teu pai, menino? Meu pai morreu quando eu era bebê. Caiu da ponte numa noite de chuva. O Somané sentiu um arrepio. Perguntou quando isso tinha acontecido, mas o menino não soube dizer direito. Falava como se fosse coisa recente, mas ao mesmo tempo falava de coisas muito antigas. Quando o Somané foi levar o menino para o caminhão de novo, aconteceu uma coisa estranha. O menino segurou a mão dele, e a mão era gelada, gelada demais, como se fosse gelo. E quando olhou para os olhos do menino, viu que eles tinham uma profundidade estranha, como se fosse um poço sem fundo. Somané, disse o menino, o senhor conhece a história da ponte? O Somané ficou surpreso. Não lembrava de ter falado seu nome para o menino, mas respondeu, que história, meu filho? A história do menino que caiu da ponte junto com o pai, numa noite de chuva, há muitos anos atrás. Eles estavam voltando da cidade quando a ponte cedeu. Os dois morreram afogados. O Somané sentiu o sangue gelar. Lembrou de ter ouvido essa história quando era novo, mas isso tinha acontecido há mais de 30 anos. E o menino que estava ali na frente dele não podia ter mais de 8 anos. Menino, como é que você sabe dessa história? O menino sorriu, mas era um sorriso triste. Porque eu sou aquele menino, Somané. Eu estou esperando minha mãe desde aquela noite. Ela prometeu que ia me buscar, mas nunca mais voltou. O Somané levantou num pulo, o coração batendo descompassado. Quando olhou para onde o menino estava sentado, não havia mais ninguém. Só o vento balançando as folhas e o barulho da água correndo embaixo da ponte. Desde aquela noite, o Somané, sempre que passava pela ponte, rezava uma oração pela alma daquele menino e do pai dele. Mas ele nunca mais viu o menino de olhos azuis. Alguns caminhoneiros da região contam que ainda hoje, em noites de chuva, é possível ver uma criança sentada na beirada da estrada, esperando alguém que nunca mais vai voltar. O Somané nunca mais passou por aquela estrada sem pensar na força do amor de uma criança, que nem a morte conseguiu quebrar. Ele sempre dizia, tem amor que é forte demais, que nem a morte consegue levar embora. Terceiro relato, a casa do fotógrafo. Essa história se passou em Ouro Preto, numa casa antiga do centro histórico que tinha uma fama danada na cidade. Era uma casa colonial, dessas de pedra e cal, que pertencia a um fotógrafo chamado Seu Benedito. Ele tinha herdado a casa do avô e tinha montado um estúdio no andar de cima, onde fazia retratos das famílias da região. O Seu Benedito era um homem meticuloso, perfeccionista. Tinha uma paixão especial por fotografar crianças, porque dizia que a inocência dos pequenos era o que mais bonito existia no mundo. O estúdio dele era famoso na região toda. Pessoas vinham de longe para fazer retrato com ele, principalmente para fotografar os filhos. A casa era grande, com vários cômodos, mas o Seu Benedito morava sozinho. Era viúvo, nunca teve filhos, e encontrava na fotografia uma forma de estar perto das crianças, que tanto amava fotografar.
Tinha uma técnica especial. Conseguia fazer as crianças rirem naturalmente, tirando os retratos mais lindos que se podia imaginar. Mas em 1987 aconteceu uma tragédia terrível. Durante uma sessão de fotos, uma menina de 6 anos, filha de uma família rica da cidade, teve uma crise alérgica muito forte. Ninguém sabia que ela era alérgica a alguma coisa. E ali no estúdio, longe de qualquer socorro médico, a menina acabou morrendo nos braços do seu Benedito. A família da menina ficou transtornada de dor. Embora ninguém tivesse culpa do que aconteceu, eles acusaram o seu Benedito de negligência, processaram ele, fizeram um escândalo na cidade. O homem ficou destruído, fechou o estúdio e entrou numa depressão profunda. 2 anos depois, o seu Benedito morreu. Alguns dizem que foi de desgosto, outros que foi suicídio. A casa ficou fechada por muitos anos, até que em 1995, uma família de São Paulo comprou a propriedade. Era o senhor Roberto, a dona Carmen e os 2 filhos, o Júnior de 15 anos e a Mariana de 10. Eles vieram para Ouro Preto porque o senhor Roberto tinha aberto um negócio na cidade. Compraram a casa por um preço muito bom. Até desconfiaram do negócio, mas o corretor disse que o antigo dono tinha morrido e os herdeiros queriam se livrar logo da propriedade. Nos primeiros meses, tudo normal. A família se adaptou bem à cidade, as crianças foram para a escola, tudo parecia ir bem. Mas foi a Mariana, a menina de 10 anos, quem primeiro começou a perceber que tinha algo estranho na casa. Ela disse para os pais que às vezes, quando estava brincando no quarto dela, que ficava no andar de cima, escutava barulho de passos no corredor. Mas quando ia ver, não tinha ninguém. Os pais acharam que era imaginação de criança, coisa da idade. Mas aí começaram a acontecer coisas mais estranhas. A Mariana disse que tinha vezes que ela estava no quarto e escutava o barulho de máquina fotográfica, aquele clique bem característico das máquinas antigas. E sempre que isso acontecia, ela sentia como se alguém tivesse tirando foto dela. Uma noite, a menina acordou com um clarão no quarto. Quando abriu os olhos, viu um flash de câmera, como se alguém tivesse tirado uma foto dela dormindo. Correu para o quarto dos pais, chorando, mas eles não acreditaram direito. Foi quando a dona Carmen começou a prestar atenção e percebeu que realmente tinha coisas estranhas acontecendo. Às vezes, quando ela estava arrumando a casa, encontrava coisas fora do lugar. Principalmente no andar de cima, onde tinha ficado o antigo estúdio. Tinha um armário grande lá que eles usavam para guardar roupas de cama, e às vezes ele estava aberto, mesmo ela tendo certeza de que tinha fechado. Um dia, a dona Carmen resolveu subir lá e dar uma olhada melhor naquele cômodo. Quando abriu o armário, encontrou uma caixa de madeira escondida no fundo. Dentro da caixa tinha várias fotografias antigas, em preto e branco, de crianças. Eram retratos lindos, mas tinha uma coisa estranha. Todas as crianças das fotos tinham uma expressão triste, como se tivessem medo. E no meio das fotos, ela encontrou uma que fez o sangue dela gelar. Era uma foto da Mariana, dormindo no quarto dela. Mas aquela foto não podia existir, porque ninguém tinha tirado foto da menina dormindo. Ou pelo menos, ninguém vivo. A dona Carmen mostrou a foto para o marido, e os dois ficaram apavorados. Decidiram procurar saber mais sobre a história da casa. Foi quando descobriram sobre o seu Benedito e a menina que tinha morrido no estúdio. Mas o pior ainda estava por vir. Numa noite de sábado, a Mariana acordou com alguém chamando o nome dela. Quando abriu os olhos, viu um homem idoso, de cabelos brancos, parado no pé da cama dela, segurando uma câmera fotográfica antiga. "Não tenha medo, minha filha", disse o homem com voz gentil. "Eu só quero tirar uma foto sua. Você é tão bonita." A menina ficou paralisada de medo. O homem levantou a câmera e, flash, tirou a foto. Depois sorriu para ela e disse: "Agora você vai ficar sempre comigo, junto com as outras meninas bonitas." A Mariana gritou com toda a força que tinha no peito. Os pais correram para o quarto, mas quando chegaram, não tinha ninguém lá. Só a menina tremendo de medo, contando o que tinha acontecido. No dia seguinte, a família decidiu sair da casa.
Mas quando foram arrumar, encontraram debaixo da cama dela uma foto que tinha acabado de ser tirada. Era a foto da menina, dormindo, com a mesma expressão de medo que tinham as outras crianças nas fotos antigas. Saíram da casa naquele mesmo dia, deixaram tudo para trás. A casa ficou vazia de novo e até hoje ninguém mais conseguiu morar lá. O pessoal da cidade conta que o seu Benedito ainda está por lá, procurando crianças bonitas para fotografar, tentando completar a coleção que a morte não deixou ele terminar. A casa continua lá, no centro histórico de Ouro Preto. Às vezes, os turistas que passam na rua à noite contam que veem flashes de luz nas janelas do andar de cima, como se alguém ainda tivesse tirando fotos lá dentro. E tem gente que jura que já ouviu o barulho de criança chorando vindo de dentro da casa. A família nunca mais voltou para buscar as coisas que deixaram lá. Dizem que ainda hoje, se alguém tiver coragem de entrar naquela casa, vai encontrar as fotos espalhadas pelo chão do estúdio. Dezenas de retratos de crianças, todas com a mesma expressão de medo, todas presas para sempre no tempo, na obsessão de um homem que nem a morte conseguiu curar. Quarto relato: o compadre que voltou. Essa última história aconteceu lá no interior de Goiás, numa cidadezinha pequena chamada Flores de Goiás. Era uma daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde a vida é simples e as pessoas ainda se respeitam. Lá tinha dois compadres, o seu Chico e o seu Antônio, que eram amigos desde menino. Esses dois eram que nem irmão. Cresceram juntos, casaram quase na mesma época, foram padrinhos dos filhos um do outro, trabalhavam juntos numa pequena fazenda de gado e não passava um dia sem que um visitasse a casa do outro. As esposas deles sempre brincavam que eles eram mais grudados que marido e mulher. O seu Chico era um homem alegre, daqueles que estavam sempre contando piada, animando o pessoal. Já o seu Antônio era mais sério, mais calado, mas de um coração bom que não cabia no peito. Eles se completavam, uai. Onde um era fraco, o outro era forte. Mas em 1998, o seu Chico descobriu que estava com um câncer bravo. Coisa feia, que foi comendo ele por dentro. Os médicos disseram que não tinha mais jeito, que era questão de tempo. O seu Chico ficou muito triste, não pela morte em si, mas porque ia deixar o compadre sozinho. Numa tarde de domingo, os dois estavam sentados na varanda da casa do seu Chico, tomando uma pinga e conversando sobre a vida. Foi quando o seu Chico fez uma promessa que mudou tudo. "Compadre", disse ele, "eu sei que meu tempo está chegando, mas eu te prometo uma coisa. Eu vou dar um jeito de te avisar que tô bem. Vou dar um sinal para você saber que a morte não é o fim de tudo." O seu Antônio ficou emocionado, mas disse: "Não fala besteira, compadre. Você ainda vai viver muito." Mas os dois sabiam que não era verdade. O seu Chico morreu 3 semanas depois, numa terça-feira de manhã, com a mão do compadre segurando a sua. O seu Antônio ficou arrasado. Perdeu o apetite, perdeu o sono, ficou que nem alma penada. A esposa dele, a dona Conceição, estava preocupada, porque ele não era mais o mesmo homem. Passava horas sentado no local onde ele e o compadre costumavam conversar, olhando para o nada. Uma semana depois do enterro, numa quinta-feira à noite, o seu Antônio estava na varanda, tomando um café e lembrando do amigo, quando escutou um assobio. Era um assobio que ele conhecia bem, era o jeito que o seu Chico assobiava quando chegava na casa dele. O seu Antônio levantou da cadeira com o coração disparado. Olhou para a estrada, mas não viu ninguém. Achou que era impressão, coisa da saudade. Mas aí escutou de novo, mais perto. Dessa vez não tinha erro, era o assobio do seu Chico. Saiu da varanda e foi até o portão. Quando chegou lá, viu uma figura caminhando na estrada, vindo na direção da casa. Conforme a figura foi chegando mais perto, o seu Antônio viu que era o seu Chico. Mesmo chapéu, mesma roupa que ele usava sempre, mesmo jeito de andar. "Compadre!" gritou o seu Antônio. "É você mesmo?" O seu Chico parou na frente do portão e sorriu. Era o mesmo sorriso de sempre, mas tinha alguma coisa diferente. Os olhos dele tinham uma luz estranha, uma paz que o seu Antônio nunca tinha visto.
Oi, compadre, disse o seu Chico. Vim cumprir minha promessa. O seu Antônio não sabia se chorava ou se ria. Queria abraçar o amigo, mas uma coisa dentro dele dizia para não chegar muito perto. Ficou ali, segurando a cerca, olhando para o compadre que tinha voltado. Chico, como é que você está aqui? Você não morreu? Morri sim, compadre. Mas a morte não é como a gente pensa. Eu tô bem, tô em paz. Vim te dizer isso para você parar de sofrer. Os dois ficaram conversando ali na estrada por uns 20 minutos. O seu Chico contou que do outro lado não tinha dor, não tinha sofrimento, que ele estava junto com os pais, com outros amigos que já tinham partido. Disse que ainda podia visitar os lugares que amava, mas que não podia ficar muito tempo. Compadre, disse o seu Chico, eu preciso ir agora. Mas quero que você saiba que nossa amizade não acabou. Às vezes, quando você tiver saudade, eu vou dar um sinal para você saber que tô por perto. O seu Antônio queria pedir para ele ficar mais tempo, mas sabia que não podia. Despediu do amigo e ficou vendo ele se afastar na estrada, até sumir na escuridão. Quando entrou em casa, a dona Conceição perguntou com quem ele tinha conversado. Quando ele contou, ela disse que devia ter sido sonho, que ele estava precisando descansar. Mas o seu Antônio sabia que não tinha sido sonho. E para provar, no dia seguinte, foi até o local onde eles tinham conversado. Lá na terra, estava marcado o rastro das botas do seu Chico, do mesmo jeito que ele sempre deixava. Desde aquela noite, o seu Antônio voltou a ser o homem de antes. Parou de ficar triste, voltou a trabalhar, voltou a sorrir. E de vez em quando, principalmente em datas especiais, como o aniversário da morte do compadre ou no dia de finados, ele escutava o assobio conhecido na estrada. Tinha vez que, quando estava trabalhando na fazenda, sentia como se alguém tivesse do lado dele, ajudando no serviço. E quando olhava, via uma sombra familiar se afastando, como se o seu Chico tivesse ali, dando uma mãozinha para o compadre, como sempre fazia. O mais bonito de tudo aconteceu no aniversário de 1 ano da morte do seu Chico. O seu Antônio estava na igreja, assistindo uma missa rezada em intenção da alma do amigo, quando na hora da comunhão, sentiu uma mão tocar no ombro dele. Quando virou, viu o seu Chico, bem ali do lado, sorrindo. Obrigado, compadre, sussurrou o seu Chico. Obrigado por não me esquecer. Depois disso, as visitas foram ficando mais raras. O seu Antônio entendia que o amigo estava seguindo o caminho dele, mas sabia que, de alguma forma, eles sempre iam estar ligados. A amizade verdadeira, ele aprendeu, é uma coisa que nem a morte consegue quebrar. Até hoje, quando o pessoal de Flores de Goiás passa naquela estrada à noite, tem gente que jura que escuta 2 homens conversando e rindo, como se fossem 2 compadres matando a saudade. E o seu Antônio, que hoje já está com mais de 80 anos, sempre diz: a morte separa o corpo, mas não separa o coração. Amor de compadre verdadeiro dura para toda a eternidade. Ele conta que ainda sente a presença do seu Chico por perto, principalmente quando está precisando de um conselho ou de uma força. E que tem certeza de que quando chegar a hora dele partir, o compadre vai estar lá esperando ele, para continuarem juntos a amizade que começou neste mundo e que vai continuar no outro. 5º relato: o cemitério do sem nome. Olha, meu amigo, vou te contar um caso que aconteceu aqui na nossa região, lá para as bandas de Três Corações, no sul de Minas. Era uma vez um caboclo chamado Zé Benedito, homem trabalhador, que vivia numa fazendinha pequena com a mulher dele, Dona Conceição, e os 3 filhos. O Zé era daqueles matutos que não tinha preguiça no corpo. Acordava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Pois bem, acontece que a terra do Zé fazia divisa com um pedaço de mato fechado que ninguém nunca mexeu. Os antigos sempre falaram que ali tinha um cemitério velho dos tempos da escravidão, mas ninguém nunca viu cruz nem lápide, só o mato brabo mesmo. O povo da região chamava aquilo de cemitério dos sem nome, porque diziam que ali estavam enterrados os escravos que morreram sem batismo, sem nome cristão, sem nada. O negócio é que o Zé Benedito estava passando por umas dificuldades danadas.
A seca tinha castigado a plantação, as vacas estavam magras que nem cachorro de mendigo, e o dinheiro não dava nem para o básico. A mulher dele vivia falando que precisavam plantar mais, que aquele pedaço de terra boa ali do lado estava sendo desperdiçado. Zé, pelo amor de Deus, aquele terreno ali é uma beleza, terra preta que nem breu, dava para plantar milho, feijão, qualquer coisa vinga, ela insistia. Mas o Zé sempre respondia: mulher, aquilo ali é lugar assombrado, meu avô sempre para não mexer lá e eu não vou mexer. Dona Conceição revirava os olhos e resmungava que a assombração não enchia a barriga de ninguém, que era tudo superstição de gente ignorante. Lá pras tantas, a situação apertou de vez. Os meninos estavam passando fome, não tinha nem uma gota de leite, e o Zé viu que não tinha jeito. Ou mexia naquela terra, ou a família ia padecer. Então, numa manhã de sábado, ele pegou a enxada, o facão e se mandou pro mato. Logo de cara, o homem sentiu um arrepio esquisito descendo pela espinha. O mato era fechado que nem parede, mas tinha umas trilhas estreitas, como se alguém passasse por ali direto. O estranho é que não era trilha de bicho não, era rastro de gente mesmo, só que as pegadas eram diferentes. Pareciam pegadas de pé descalço, mas muito fundas na terra, como se quem tivesse passado ali fosse pesado demais. O Zé foi abrindo caminho, cortando cipó e galho, e de repente deu de cara com uma clareira. Vixe Maria, que lugar mais sinistro! Era um pedaço de terra limpa, redondinho, cercado de árvores antigas que pareciam que estavam olhando para ele. No meio da clareira tinha umas pedras espalhadas, meio enterradas, e uma sensação de que ali tinha gente enterrada mesmo. Mas a terra... Oxente, que terra boa! Preta, fofinha, cheirando a úmido. O Zé pensou: que bobagem é essa? Vou deixar minha família passar necessidade por causa de história de assombração. E começou a cavar. Logo nas primeiras enxadadas, bateu em alguma coisa dura. Cavou mais um pouco e apareceu um pedaço de madeira podre. O coração dele gelou. Era resto de caixão, certeza. Mas a fome dos filhos falou mais alto. E ele continuou cavando, tirando os pedaços de madeira velha, uns ossos amarelados que apareciam aqui e ali. No segundo dia de trabalho, começaram as coisas estranhas. O Zé estava cavando numa boa quando ouviu um barulho atrás dele. Era como se alguém tivesse pisado num galho seco. Virou para trás e não viu nada, só o mato quieto. Voltou ao trabalho e de novo o barulho, só que agora mais perto. Dessa vez, quando olhou, viu que tinha uma sombra se mexendo entre as árvores, mas não conseguiu ver quem era. Deve ser algum bicho, pensou ele, mas lá no fundo sabia que não era bicho não. No terceiro dia, trouxe os meninos para ajudar. Logo que chegaram na clareira, o filho mais novo, um piá de uns 8 anos, parou de repente e falou: pai, tem gente aqui olhando pra gente. O Zé olhou em volta e não viu ninguém, mas o menino insistia: pai, tem um monte de gente parada ali embaixo daquelas árvores, tudo de roupa branca. O Zé sentiu o cabelo do braço arrepiar, mas falou para o menino que era imaginação, que era o sol batendo nas folhas. Mas ele próprio estava vendo umas sombras estranhas se mexendo no mato, sempre no canto do olho. À noite em casa, Dona Conceição notou que o marido estava diferente. Ele mal falava, comia pouco e ficava olhando para a janela que dava para o lado do cemitério. Zé, o que está acontecendo? Ela perguntou. Ele só balançou a cabeça e disse que estava tudo normal, que era só cansaço. Mas não estava normal não. Naquela mesma noite, o Zé acordou com um barulho no quintal. Era um som que ele nunca tinha ouvido. Parecia gente caminhando, mas os passos eram arrastados, pesados. Levantou devagarinho, foi até a janela e quase desmaiou do susto. Tinha uma fila de gente andando em direção à casa dele. Gente de roupa branca, tudo rasgado e sujo, caminhando devagar com a cabeça baixa. Eram homens, mulheres, até criança tinha na fila. E o mais assustador, todos eles estavam descalços, e as pegadas que deixavam na terra eram iguais àquelas que ele tinha visto na trilha do mato. O Zé ficou paralisado, vendo aquela procissão fantasmagórica passar pelo quintal dele e sumir no mato. Só que agora ele entendeu, aquela gente toda estava indo para o cemitério, para o lugar onde ele tinha mexido, tinha profanado.
No dia seguinte, chegou na clareira e levou o maior susto da vida. Todo o trabalho que ele tinha feito nos últimos dias estava desfeito. A terra estava lisa de novo, como se ninguém nunca tivesse cavado ali. E mais, no meio da clareira, alinhadas direitinho, tinham várias cruzes feitas de galho seco, todas fresquinhas, como se alguém tivesse colocado ali durante a noite. O Zé quis fugir, mas escutou uma voz atrás dele, uma voz de homem velho, cansada. Você mexeu onde não devia, senhor. Virou e viu um negro velho, de cabelo branco, vestido com uma roupa de trabalho toda remendada. O homem estava parado na beirada da clareira, olhando para ele com uns olhos tristes que partiam o coração. Nós não tem descanso enquanto não tiver respeito, continuou o velho. Você cavou em cima dos nossos ossos, revirou nosso sono eterno. Agora, nós não consegue mais dormir em paz. O Zé gaguejou. Eu não sabia, senhor. É que a família está passando necessidade. O velho balançou a cabeça. Nós sabe, mas necessidade não dá direito de desrespeitar os mortos. Você tem 3 dias para benzer este lugar direito, senão a maldição vai cair sobre sua casa. E sumiu. Assim, do nada, como fumaça. O Zé saiu correndo dali, foi direto na casa do padre da cidade e contou tudo. O padre, que era um homem bom, entendeu a situação e concordou em ir benzer o cemitério. Mas disse uma coisa que arrepiou o Zé. Meu filho, esse lugar precisa ser benzido com missa de corpo presente, com velas, flores, respeito devido, e você vai ter que pedir perdão para cada alma que está enterrada ali. No sábado seguinte, o padre, o Zé, Dona Conceição e mais umas pessoas da comunidade foram para o cemitério. O padre rezou uma missa linda, benzeu cada cantinho da clareira, plantou uma cruz grande no meio e pediu para que as almas encontrassem a paz. Durante a missa, aconteceu uma coisa que ninguém que estava lá vai esquecer nunca. Na hora da comunhão, apareceu aquela mesma fila de gente de roupa branca, só que agora eles não estavam com cara de sofrimento. Estavam com uma expressão de paz, de alívio. Um por um, eles foram se ajoelhando na frente da cruz, fazendo o sinal da cruz, e depois sumindo numa luz dourada. O último a sumir foi o velho que tinha falado com o Zé. Antes de ir embora, ele olhou para o matuto e falou: agora nós pode descansar. Que Deus abençoe sua família, senhor. Depois daquele dia, a vida do Zé Benedito mudou para melhor. A chuva voltou, a plantação vingou, as vacas engordaram. Mas ele nunca mais mexeu naquela terra. Pelo contrário, todo mês ele ia lá levar flores na cruz, limpar o terreiro, manter tudo direitinho. E sabe o que eu acho? Eu acho que as almas daqueles pobres escravos que viveram sem respeito, sem nome, sem dignidade, só queriam uma coisa: que alguém lembrasse deles, que alguém rezasse por eles, que alguém os tratasse como gente. O cemitério hoje está lá ainda, só que agora tem nome: Cemitério dos Santos Anônimos. O povo da região cuida do lugar, leva flor, acende vela, reza pelos que estão enterrados ali. E nunca mais ninguém viu assombração por aquelas bandas. Moral da história, meu amigo: os mortos merecem respeito, principalmente aqueles que não tiveram respeito em vida. Terra pode ser boa, mas tem terra que é sagrada. E com terra sagrada não se mexe, não. Sexto relato: a promessa do Rio Morto. Aqui na minha região, lá para os lados de Januária, no norte de Minas, tem um rio que o pessoal chama de Rio Morto. Não é porque não tem peixe, não. Pelo contrário, é cheio de vida. Chamam assim por causa de uma história triste que aconteceu há uns 40 anos, com um caboclo chamado João das Águas. O João era pescador de profissão, daqueles que conheciam o rio como a palma da mão. Sabia onde tinha piracema, onde a traíra se escondia, onde o dourado gostava de ficar na época da chuva. Era um homem respeitado na região, casado com Dona Maria das Dores, uma mulher boa que todo mundo gostava. O problema é que o João tinha um defeito danado. Era chegado numa pinga e quando bebia, virava outro homem. Ficava agressivo, desrespeitoso, brigão.
A pobre da Maria vivia sofrendo na mão dele, apanhando quando ele chegava alterado em casa. Mas ela aguentava calada, que naquele tempo mulher não tinha muito para onde correr. Pois bem, acontece que o João tinha uma irmã, a Sebastiana, que morava numa cidade grande, lá por São Paulo. A Sebastiana era solteira, trabalhava numa fábrica e ganhava bem. De vez em quando mandava uma cartinha para o irmão, perguntando como estavam as coisas, se precisava de alguma coisa. Numa dessas cartas, a Sebastiana escreveu que estava com uma doença ruim, que os médicos não davam muito tempo de vida para ela, e fez um pedido para o irmão. Queria ver o rio da infância mais uma vez antes de morrer. Queria pescar com ele como faziam quando eram crianças. O João ficou emocionado com a carta da irmã. Apesar de todos os defeitos, ele gostava muito da Sebastiana. Então escreveu de volta, prometendo que quando ela chegasse, ele ia levar para pescar, no lugar mais bonito do rio, onde eles brincavam quando eram pequenos. Mana, te prometo por Deus e por Nossa Senhora que vamos pescar juntos, que vou cuidar de você e te dar os melhores dias da sua vida aqui na beira d'água. A Sebastiana ficou feliz demais com a resposta do irmão e marcou de vir passar um mês na casa dele. Mas aí que está o problema. Na semana que ela ia chegar, apareceu na cidade um circo pequeno, daqueles de interior mesmo, com palhaço, mágico, uns bichos amestrados. O João, que sempre foi chegado numa farra, se empolgou com o circo. Todo dia, depois da pesca, ele ia lá beber com os artistas, contar história, tocar viola, e foi se esquecendo completamente da irmã que estava chegando. No dia marcado, a Sebastiana chegou de ônibus, magra que nem galinha choca, com uma malinha pequena e o sorriso mais bonito do mundo. Ela estava fraca da doença, mas os olhos brilhavam de alegria de rever o irmão e o rio da infância. João, meu irmão querido, que saudade! Ela disse, abraçando ele na rodoviária. Tô doida para ir pescar com você, como promessou na carta. O João abraçou a irmã, mas já estava com a cabeça no circo. Olha, mana, a gente vai pescar sim, pode deixar. Mas hoje não dá não, que tem um trem importante para eu resolver na cidade. O trem importante era ir pro circo beber com os comparsas. A Sebastiana ficou triste, mas entendeu. Tudo bem, irmão. Amanhã então a gente vai. E ficou em casa conversando com a Maria das Dores, ajudando nos afazeres, contando da vida na cidade grande. No outro dia, mesma coisa. O João saiu cedo para pescar sozinho, vendeu o peixe e foi direto para o circo. Quando a Sebastiana perguntou da pescaria, ele disse que estava cansado demais, que no outro dia com certeza eles iam. E assim foi passando a semana. Todo dia a Sebastiana perguntava da pescaria. E todo dia o João inventava uma desculpa, que estava muito calor, que o rio estava ruim, que não tinha isca boa, que estava com dor de cabeça da cachaça do dia anterior. A pobre da Sebastiana foi ficando cada vez mais fraca e mais triste. Ela tinha vindo de tão longe, doente como estava, só para realizar aquele sonho de pescar com o irmão. Mas o João só pensava na farra do circo. No final da segunda semana, a Sebastiana passou mal de madrugada. A Maria das Dores acordou com ela gemendo de dor, com febre alta, falando coisas sem sentido. João, cadê você? A gente não vai pescar? Eu trouxe minha vara, trouxe minha linha, o dourado está esperando a gente. Quando o João chegou em casa no outro dia de manhã, encontrou a irmã já bem fraquinha, quase sem conseguir falar. Ela segurou na mão dele e sussurrou: Irmão, eu vou embora hoje. Não pro São Paulo não, pro outro mundo. Mas me promete uma coisa. Me leva para pescar no rio, só uma vez pelo amor de Deus. O João ficou desesperado, prometeu que ia levar ela sim, que iam pescar o dia inteiro. Mas quando foi buscar a rede para carregar a irmã, escutou os tambores do circo chamando para os artistas. E pensou: ela tá fraca mesmo, não vai aguentar o sol do rio, deixa ela descansar que amanhã a gente vai. Quando voltou para o quarto, a Sebastiana tinha morrido. Morreu segurando a vara de pescar velha que tinha trazido de São Paulo, com um anzol ainda brilhando na ponta da linha. O João chorou que nem criança, se desesperou, quis se matar de remorso, mas era tarde demais.
A irmã tinha morrido sem realizar o último desejo dela, por causa da irresponsabilidade e do vício dele. No enterro, o João fez uma promessa em cima do caixão da irmã na frente de todo mundo. Sebastiana, minha irmã querida, eu te peço perdão. Te prometo que todo ano, no dia da sua morte, eu vou pescar no nosso lugar da infância e vou dar todos os peixes para os pobres, em memória de você. E prometo que nunca mais vou beber uma gota de cachaça na minha vida. E cumpriu a promessa direitinho. Todo ano, no dia da morte da Sebastiana, o João ia para o rio, pescava o dia inteiro e distribuía todos os peixes para os necessitados. E realmente parou de beber. Nunca mais ninguém viu ele tomando uma gota que fosse. Mas aí que as coisas começaram a ficar estranhas. No primeiro ano depois da morte da Sebastiana, no dia da pescaria em memória dela, o João estava lá na beira d'água quando ouviu uma voz conhecida. João, irmão, obrigada por lembrar de mim. Virou e viu a irmã parada na margem do rio, igualzinha como era em vida, só que transparente, meio esverdeada como a água do rio. Ela estava segurando a vara de pescar e sorrindo para ele. O João quase morreu do susto, mas a Sebastiana fez um gesto para ele ficar calmo. Não tenha medo não, irmão. Eu vim pescar com você como sempre quisemos. E pescaram juntos o dia inteiro. A Sebastiana sabia exatamente onde tinha peixe, onde jogar a linha, que isca usar. Pescaram tanto que o João nunca tinha visto coisa igual. E no final do dia, quando o sol estava se pondo, ela se despediu. Obrigada, irmão. Agora eu posso descansar em paz. Nos vemos ano que vem. E sumiu. Todo ano era a mesma coisa. No dia da morte da Sebastiana, ela aparecia para pescar com o irmão. E sempre pescavam muito, sempre tinham peixe de sobra para os pobres. O povo da região começou a comentar, mas o João nunca contou para ninguém o que realmente acontecia. Isso durou uns 10 anos. Até que um ano, o João acordou no dia da pescaria e sentiu que alguma coisa estava diferente. Foi para o rio como sempre, armou as varas, preparou as iscas e ficou esperando. Mas a Sebastiana não apareceu. Quando o sol estava se pondo e ele não tinha pescado nem um peixinho, ouviu a voz dela pela última vez. João, irmão, meu tempo aqui acabou. Você cumpriu sua promessa, mostrou que se arrependeu de verdade, cuidou dos pobres em minha memória. Agora eu posso ir em paz para o descanso eterno. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Que é, mana? Perguntou o João, com os olhos cheios de lágrima. O rio vai morrer, irmão. Vai chegar gente de fora que vai poluir a água, matar os peixes, destruir tudo. Quando isso acontecer, você tem que continuar vindo aqui. Tem que cuidar do rio, senão ele vai virar um cemitério d'água mesmo. E foi embora para sempre. 5 anos depois, chegaram as empresas grandes na região. Começaram a jogar químico no rio, a fazer barragem, a destruir a mata ciliar. Em pouco tempo, o rio, que era cheio de vida, virou um esgoto a céu aberto. Os peixes morreram, a água ficou fedida, ninguém mais conseguia nem chegar perto. Mas o João continuou cumprindo a promessa. Todo ano, no dia da morte da irmã, ele ia para a margem do rio morto, ficava lá o dia inteiro, às vezes chorando, às vezes rezando, às vezes só olhando para a água suja e lembrando de como tudo era bonito antes. O povo achava que ele tinha ficado maluco. Olha lá o João das Águas, pescando num rio que nem peixe tem mais, diziam. Mas ele não ligava não. Sabia que estava cuidando do rio, como a irmã tinha pedido. E sabe o que aconteceu? Depois de uns 15 anos de luta, de denúncia, de briga com as autoridades, conseguiram expulsar as empresas poluidoras da região. O rio começou a se recuperar devagarzinho, os peixes voltaram, a água clareou. Hoje o rio está limpo de novo, cheio de vida como era antes. E o João, que já está velho, ainda vai lá todo ano no dia da Sebastiana. Não para pescar mais, ele diz que já está velho demais para isso. Vai só para agradecer, para conversar com a irmã que ele sabe que está ouvindo, para lembrar que promessa é dívida sagrada. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Tem gente que jura que às vezes, quando passa perto do rio no final da tarde, escuta 2 irmãos conversando e rindo na beira d'água, como se fossem crianças de novo. Moral da história: promessa feita tem que ser cumprida, principalmente promessa feita para quem a gente ama.
E tem vezes que a gente precisa perder alguma coisa para aprender o valor que ela tinha. 7º relato: o homem que voltou do tempo perdido. Vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui perto de Diamantina, lá para Bandas do Alto Jequitinhonha, numa cidadezinha pequena chamada São Gonçalo do Rio Preto. Era uma vez um caboclo chamado Antônio Cardoso, conhecido por todo mundo como Tonico do Mato, porque ele era um dos melhores mateiros da região. O Tonico era daqueles homens que conhecia a mata como ninguém. Sabia ler rastro de qualquer bicho, conhecia toda a planta que existia, conseguia se orientar só pelo sol e pelas estrelas. Era caçador, pescador, coletava mel silvestre, remédio do mato, essas coisas. Vivia sozinho numa casinha simples na beira da mata. Nunca quis se casar, dizia que a mata era a mulher dele. O homem tinha uns 50 anos quando aconteceu o que vou contar. Era forte que nem um touro, cabelo preto, olho vivo, sempre disposto para qualquer trabalho. O povo da cidade sempre procurava ele quando precisava de um guia para entrar no mato, quando alguém se perdia, quando queriam caçar alguma coisa. Pois bem, aconteceu que em 1987, no mês de junho, bem no meio do inverno seco, o Tonico saiu para uma caçada e não voltou mais. Ele tinha combinado com o compadre dele, o Zé do Rancho, de ir caçar paca numa região mais longe, onde tinha uma gruta grande que eles conheciam. O combinado era sair na sexta de manhã e voltar no domingo à tarde. Mas chegou domingo, segunda, terça e nada do Tonico aparecer. O Zé do Rancho ficou preocupado e foi procurar ele na mata. Achou o lugar onde eles tinham se separado. Cada um tinha ido para um lado para não espantar a caça. Mas do Tonico não tinha nem rastro. O povo da cidade organizou uma busca. Entraram 30 homens na mata, vasculharam cada canto, cada gruta, cada córrego. Procuraram por uma semana inteira e não acharam nenhum sinal do Tonico. Era como se ele tivesse sumido no ar. A mãe dele, Dona Aparecida, uma velhinha de mais de 80 anos, ficou desesperada. Todo dia, ela ia na beira da mata chamar pelo filho. Tonico, meu filho, onde você tá? Volta para sua mãe, pelo amor de Deus. Mas só o eco respondia. Passaram-se os meses. O povo foi se conformando que o Tonico tinha morrido na mata. Podia ter caído num buraco, sido picado por cobra, atacado por onça, qualquer coisa. A mãe dele continuou indo na beira da mata todos os dias, até que ela também morreu, de desgosto, 2 anos depois do desaparecimento do filho. Os anos foram passando. 1988, 1989, 1990... O pessoal foi esquecendo do Tonico. A casinha dele foi se acabando, o mato foi tomando conta do quintal, as coisas dele foram sumindo. Virou só lembrança de gente mais velha. Até que em 1995, 8 anos depois do sumiço, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Era um domingo de manhã, bem cedinho, quando a Dona Francisca, que morava perto da antiga casa do Tonico, acordou com um barulho no quintal. Olhou pela janela e quase desmaiou do susto. Era o Tonico. Tava lá, parado no meio do quintal da casa abandonada, olhando para casa como se não entendesse o que estava acontecendo. Mas tinha uma coisa estranha. Ele estava exatamente igual como era 8 anos antes. Mesmo cabelo preto, mesma pele lisa, mesma roupa, a mesma calça de brim, a mesma camisa xadrez, as mesmas botinas de couro que ele usava no dia que sumiu. A Dona Francisca correu para chamar os vizinhos. Em pouco tempo tinha uma multidão em volta do Tonico, todo mundo espantado, todo mundo fazendo pergunta ao mesmo tempo. Tonico, meu Deus, onde você estava esse tempo todo? Home, a gente te procurou tanto, pensou que você tinha morrido. Sua mãe morreu de desgosto, coitada, mas o Tonico olhava para todo mundo como se não entendesse nada. Ficava parado, meio perdido, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Quando alguém perguntava onde ele tinha estado, ele balançava a cabeça e dizia, não sei não, eu estava caçando paca com o Zé do Rancho, a gente se separou lá perto da gruta, eu segui um rastro e parava de falar, como se não conseguisse lembrar do resto. O mais estranho é que para ele não tinha passado tempo nenhum.
Ele achava que era ainda 1987, que tinha sumido só por umas horas. Quando o pessoal falava que tinham passado 8 anos, que a mãe dele tinha morrido, que muita coisa tinha mudado na cidade, ele não acreditava. Como assim 8 anos? Eu saí ontem de manhã para caçar. E minha mãe? Onde está minha mãe? O povo levou ele na casa onde a mãe tinha morado antes de morrer. Mostrou para ele o túmulo dela no cemitério. O Tonico chorou que nem criança, mas ainda assim parecia que não conseguia entender direito o que tinha acontecido. Os primeiros dias foram difíceis. O Tonico estava completamente perdido no tempo. Não conhecia as pessoas novas que tinham chegado na cidade. Não entendia as mudanças que tinham acontecido. Ficava procurando gente que já tinha morrido ou mudado dali. Mas o mais esquisito é que ele não tinha envelhecido nem um dia. Enquanto todo mundo tinha ficado 8 anos mais velho, ele continuava com os mesmos 50 anos de quando sumiu. A pele lisa, sem nenhuma ruga nova, o cabelo preto, sem nenhum fio branco, os dentes perfeitos à força de sempre. E tinha outra coisa estranha. Às vezes, o Tonico falava coisas que não faziam sentido. Falava de lugares que ninguém conhecia, de gente com nomes esquisitos, de bichos que não existiam na região. Uma vez ele chegou no bar da cidade e pediu uma cachaça. E quando o dono do bar, seu Chico, perguntou como ele queria pagar, o Tonico tirou do bolso umas moedas estranhas, meio esverdeadas, com símbolos que ninguém conseguiu entender. O seu Chico guardou as moedas para mostrar para o pessoal, mas no outro dia elas tinham sumido. Procurou em todo canto e não achou. Era como se tivessem virado pó. Com o tempo, o Tonico foi se acostumando com a situação nova, mas nunca conseguiu explicar direito onde tinha estado esses 8 anos. Às vezes, quando alguém insistia muito, ele falava uns fragmentos soltos. Eu lembro que entrei numa gruta. Tinha uma luz estranha lá dentro, e depois eu estava num lugar que parecia com aqui, mas era diferente. As árvores eram maiores, o céu tinha outra cor. Tinha gente lá, mas não era gente igual a nós. E quando perguntavam mais detalhes, ele balançava a cabeça. Não consigo lembrar direito, não. É como se fosse um sonho muito real, ou uma realidade muito parecida com sonho. O Tonico voltou a viver na casa velha dele, que o pessoal ajudou a reformar. Mas ele nunca mais foi o mesmo mateiro de antes. Tinha perdido aquela intimidade com a mata, aquela confiança de quem conhecia cada palmo do mato. Às vezes, ele entrava na floresta e voltava perdido, coisa que nunca tinha acontecido antes. Dizia que as trilhas estavam diferentes, que os marcos que ele conhecia não estavam mais nos lugares certos. É como se tivessem mudado tudo de lugar, reclamava. E tinha outra coisa que deixava o povo intrigado. O Tonico não conseguia mais dormir direito. Vivia acordando de madrugada, suado, gritando coisas estranhas. Os vizinhos escutavam ele falando sozinho, como se estivesse conversando com alguém que só ele via. Uma vez, a dona Francisca escutou ele gritando no meio da noite. Não, eu não quero voltar. Deixa eu ficar aqui com meu povo. Aqui é meu lugar. E depois ficava chorando baixinho, como criança com medo. O Dr. Geraldo, que era o médico da cidade, examinou o Tonico e disse que ele estava com a saúde perfeita. Saúde de um homem de 30 anos, não de 58 como ele deveria ter. É impossível, dizia o doutor. Esse homem não envelheceu nem um dia. É como se o tempo tivesse parado para ele. Mas o mais estranho ainda estava por vir. 6 meses depois do retorno do Tonico, começaram a acontecer coisas esquisitas na cidade. O gado do pessoal começou a morrer sem explicação. Estavam bem de saúde, pastando normal, e de repente caíam mortos, sem ferimentos, sem doença, sem nada. As plantações começaram a secar, mesmo sendo época de chuva. O milho murchava no pé, o feijão não vingava, a mandioca apodrecia na terra, e os animais silvestres sumiram da região. Não tinha mais passarinho cantando, não aparecia mais veado, paca, tatu, nada. O povo começou a desconfiar que tudo isso tinha a ver com a volta do Tonico. Não que culpassem ele diretamente,
mas achavam que ele tinha trazido alguma coisa ruim junto com ele, alguma maldição do lugar onde tinha ficado esses 8 anos. E as suspeitas aumentaram quando descobriram que as coisas estranhas só aconteciam num raio de 5 quilômetros da casa do Tonico. Fora dessa área, tudo continuava normal. Foi então que o padre da cidade, Padre Antônio, decidiu conversar com o Tonico. O padre era um homem sábio, que entendia de coisas espirituais, e tinha notado que o Tonico nunca mais tinha ido na igreja, nunca mais tinha rezado, nunca mais falava de Deus. Tonico, meu filho, disse o padre, eu preciso saber onde você esteve esses 8 anos. Tem coisas acontecendo na cidade que não são naturais, e eu acho que tem a ver com sua volta. O Tonico ficou um tempo calado, olhando para o chão, e depois suspirou fundo. Padre, o senhor não vai acreditar no que eu vou falar. Eu mesmo não sei se acredito. Conta, meu filho. Já vi muita coisa nessa vida. Nada me espanta mais. E o Tonico contou. Disse que quando entrou na gruta, seguindo o rastro da paca, se perdeu nos túneis lá dentro. Andou, até que viu uma luz no fundo. Quando saiu da gruta, estava num lugar que parecia com a terra dele, mas era diferente. As árvores eram gigantes, padre, maiores que qualquer árvore que o senhor já viu. O céu tinha uma cor esverdeada e tinha 2 sóis, um pequeno e outro grande. E a gente que morava lá, eles pareciam com nós, mas eram diferentes, mais altos, mais bonitos, com olhos que brilhavam. O Tonico disse que foi bem recebido por essa gente, que eles explicaram que ele tinha passado por uma porta do tempo, que tinha chegado numa dimensão paralela à nossa, onde o tempo passava diferente. Eles me trataram bem, padre, me deram casa, comida, me ensinaram as coisas deles. Lá não tinha doença, não tinha morte, não tinha sofrimento, era como um paraíso na terra. E eu fiquei feliz lá, esqueci até da minha vida aqui. Mas aí, continuou o Tonico, os habitantes daquele lugar começaram a ficar preocupados. Disseram que a presença dele estava causando um desequilíbrio, que as 2 dimensões estavam se misturando por causa dele. Eles falaram que eu tinha que escolher, ou ficava lá para sempre e esquecia completamente desta vida, ou voltava para cá e esquecia completamente de lá. Mas se eu voltasse, ia trazer comigo um pouco daquele mundo e isso podia causar problemas aqui. O Tonico disse que não conseguiu esquecer da mãe, da vida que tinha aqui, e escolheu voltar. Mas os seres daquele lugar o avisaram que ele ia voltar no exato momento que tinha saído, como se o tempo não tivesse passado para ele, mas que traria consigo uma marca do outro mundo. E qual é essa marca, meu filho? Perguntou o padre. Eu não sei, padre. Só sei que às vezes eu vejo coisas que não deviam existir aqui. Vejo plantas estranhas crescendo no mato, bichos que não são deste mundo, e às vezes escuto vozes me chamando para voltar. O padre ficou pensativo e depois disse, Tonico, eu acho que você precisa fazer uma escolha definitiva. Ou você pertence a este mundo ou ao outro. Enquanto você ficar dividido entre os dois, vai continuar causando esse desequilíbrio. Naquela mesma noite, o Tonico desapareceu de novo. Mas dessa vez foi diferente. Ele deixou um bilhete na mesa da cozinha. Povo bom de São Gonçalo, peço desculpa pelos problemas que causei. Descobri que não posso viver em 2 mundos ao mesmo tempo. Vou voltar para o lugar de onde vim, e dessa vez não volto mais. Cuidem bem da nossa terra, que é a mais linda que existe. Tonico do Mato. No dia seguinte, as coisas estranhas pararam de acontecer. O gado parou de morrer, as plantações voltaram a crescer, os bichos voltaram para a mata. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas tem uma coisa curiosa. Na gruta onde o Tonico tinha sumido da primeira vez, apareceu uma pintura na parede que nunca tinha estado lá antes. Era o desenho de um homem de chapéu, parado entre 2 árvores gigantes, com 2 sóis brilhando no céu. E embaixo da pintura, escrito com carvão, estava: Aqui passou Antônio Cardoso, Tonico do Mato, 1987-1995, em busca do seu verdadeiro lar. Até hoje, quem vai naquela gruta consegue ver a pintura. E tem gente que jura que às vezes, quando o vento bate certo na entrada da gruta, dá para escutar um eco distante, como se fosse alguém rindo de alegria muito longe dali.
Eu acho, meu amigo, que o Tonico encontrou o lugar dele no universo. Às vezes, a gente nasce num mundo, mas o coração da gente pertence a outro. E quando isso acontece, a gente fica sem sossego até encontrar o caminho de casa. Moral da história: tem coisas neste mundo que a gente não consegue explicar. E tem escolhas que a gente tem que fazer mesmo não entendendo completamente as consequências. O importante é seguir o coração e ser fiel ao que a gente realmente é. 8º relato: a maldição da Sexta-feira Santa. Aqui nos Cafundós de Judas, numa cidadezinha perdida no interior de Goiás chamada Buriti Alegre, aconteceu uma história que até hoje dá arrepio em quem conhece. Era uma vez um caboclo chamado Inácio Ferreira, conhecido por todo mundo como Inácio Cachaceiro, porque o homem era chegado num trago que nem urubu em carniça. O Inácio não era homem ruim não, era trabalhador, honesto, bom de coração, mas tinha esse defeito da bebida que estragava tudo. Toda vez que recebia um dinheirinho, a primeira coisa que fazia era comprar uma garrafa de pinga. E quando bebia, ai Jesus, virava outra pessoa. Ele morava sozinho numa casinha de pau a pique na beira da cidade, trabalhava de pedreiro, carpinteiro, qualquer coisa que aparecesse. O povo gostava dele quando estava sóbrio, era engraçado, contava história boa, ajudava quem precisava, mas quando estava alterado, era melhor passar longe. Pois bem, acontece que o Inácio tinha uma mania que deixava todo mundo de cabelo em pé. Ele não respeitava dia santo. Sexta-feira Santa, Natal, dia de finados, tanto fazia. Se desse vontade de beber, ele bebia. Se quisesse trabalhar, trabalhava. Se quisesse fazer barulho, fazia. Não ligava para a tradição, para a religião, para nada. O povo vivia falando para ele: Inácio, pelo amor de Deus, pelo menos na Sexta-feira Santa você fica quieto, respeita o dia da morte de Cristo. Mas ele só ria e dizia: olha gente, santo não paga minha conta, então santo não manda em mim não. A situação piorou quando chegou na cidade um pastor evangélico, o pastor Josué, que começou a pregar que as tradições católicas eram coisa do demônio, que Sexta-feira Santa era superstição de gente ignorante. O Inácio, que já não respeitava nada mesmo, ficou ainda mais debochado com as pregações do pastor. Então chegou a Semana Santa de 1983. Na quinta-feira, véspera da Paixão, o Inácio foi no bar do seu Benedito e bebeu que nem condenado. Chegou em casa bêbado, perdido, e anunciou para o vizinho, seu Raimundo: amanhã, na Sexta-feira Santa, eu vou fazer a maior festa da minha vida. Vou beber, vou cantar, vou tocar sanfona e quero ver se Cristo desce do céu para me impedir. O seu Raimundo, que era homem religioso, ficou escandalizado. Inácio, pelo amor de Deus, não faça essa coisa. Sexta-feira Santa é dia de respeito, de luto, de oração. Você vai atrair uma desgraça para sua vida. Mas o Inácio sorriu. Desgraça maior que a vida que eu levo não existe, Raimundo. Então tanto faz. Na Sexta-feira Santa, bem cedinho, enquanto o povo todo estava na igreja acompanhando a Via Sacra, o Inácio saiu de casa cantando alto, com uma garrafa de cachaça na mão. Passou na frente da igreja, deu uma gargalhada e gritou: e aí, pessoal, estão aí perdendo tempo rezando? Venham para casa do Inácio que lá tem festa. O padre da cidade, Padre Domingos, saiu da igreja e implorou: Inácio, meu filho, pelo menos hoje seja respeitoso. É o dia em que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Inácio olhou para o padre, deu uma gargalhada e respondeu: Padre, se Cristo morreu pelos meus pecados, então ele já pagou a conta. Agora eu posso pecar à vontade. E saiu cantando e bebendo pela rua. Chegou em casa e armou a maior zoada. Botou música alta, ficou cantando, gritando, fazendo barulho. Na hora que Jesus estava morrendo na cruz, segundo a tradição, 3 horas da tarde, o Inácio estava no quintal, bêbado, perdido, dançando sozinho e gritando: cadê esse Cristo que tanto falam? Se ele existe mesmo, que venha aqui me calar. Foi nessa hora que aconteceu uma coisa estranha. De repente, o céu, que estava azul e limpo, começou a escurecer. Umas nuvens pesadas e escuras apareceram do nada, tapando o sol.
e começou a ventar um vento forte, esquisito, que trazia um cheiro ruim, como se fosse de enxofre. O Inácio, que estava bêbado, não ligou para a mudança do tempo. Continuou cantando, dançando, debochando, até que ouviu uma voz atrás dele, uma voz grossa, que parecia sair debaixo da terra. Inácio Ferreira, você pediu para conhecer o poder de Cristo, agora vai conhecer. Virou para trás e levou o maior susto da vida. Tinha um homem parado no portão da casa dele, mas não era homem comum, não. Era alto demais, magro demais, vestido com uma roupa preta toda rasgada. O rosto era branco que nem papel, os olhos eram vermelhos que nem brasas. E quando abria a boca para falar, dava para ver uns dentes pontudos que nem de animal. Quem é você? Gaguejou o Inácio, de repente ficando sóbrio do susto. Eu sou aquele que você chamou, respondeu a criatura. Você disse que queria ver Cristo descer do céu para te impedir. Ele não desceu, mas mandou um emissário para te dar uma lição. O Inácio tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se tivesse ficado paralisado de medo. A criatura entrou no quintal, chegou perto dele e falou: você vai aprender o que significa desrespeitar o sagrado. A partir de hoje, toda sexta-feira, quando o sol se pôr, você vai se transformar numa besta e só vai voltar ao normal quando o sol nascer no sábado. E isso vai durar pelo resto da sua vida, a não ser que você aprenda a ter respeito por Deus e pelos homens. Dito isso, a criatura sumiu como fumaça e o Inácio desmaiou no quintal. Quando acordou, já era noite. Estava deitado na terra, com a roupa toda suja e não lembrava direito do que tinha acontecido. Só sabia que tinha tido um pesadelo terrível e que sentia uma dor estranha no corpo todo, como se tivesse apanhado. Foi para dentro de casa, tomou um banho, jantou e foi dormir, pensando que tinha sido só um sonho ruim causado pela bebedeira. Mas na sexta-feira seguinte, quando o sol começou a se pôr, o Inácio começou a sentir uma transformação terrível. O corpo dele começou a doer, os ossos pareciam que estavam se quebrando, a pele começou a coçar e a arder. Olhou no espelho e quase morreu de susto. O rosto dele estava mudando, o nariz estava ficando pontudo, os dentes estavam crescendo, pelos estavam nascendo no rosto e nas mãos. E o pior, ele estava sentindo uma fome danada, mas não era fome de comida comum, não. Era fome de carne crua, de sangue. Durante toda a noite de sexta para sábado, o Inácio virou uma besta. Saía correndo pela mata, uivando, caçando bicho, comendo carne crua. E no sábado de manhã, quando o sol nascia, voltava ao normal, lembrando de tudo que tinha feito, com nojo de si mesmo. No começo, ele tentou esconder a maldição. Toda sexta-feira, quando chegava a hora da transformação, ele se trancava em casa, amarrava ele mesmo na cama, tentava resistir, mas não adiantava nada. A força da besta era maior que tudo. E pior, toda sexta-feira que passava, a transformação ficava mais forte, mais violenta. O Inácio percebeu que estava perdendo pedaços da humanidade dele a cada transformação. Começou a ter vontade de carne crua mesmo nos outros dias. Começou a preferir andar de noite. Começou a ter medo da luz do sol. O povo da cidade começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Todo sábado de manhã apareciam bichos mortos na mata, como se tivessem sido atacados por algum animal selvagem. E nas noites de sexta-feira, os cachorros da cidade uivavam sem parar, como se sentissem a presença de alguma coisa que não deveria estar ali. Foi quando o seu Raimundo, que era vizinho do Inácio, começou a reparar no comportamento estranho do amigo. O Inácio estava magro, pálido, com olheiras fundas. E toda sexta-feira ele sumia de casa, só aparecia no sábado de manhã, todo sujo de terra e de sangue. Numa sexta-feira, o seu Raimundo decidiu espionar. Ficou escondido no quintal, observando a casa do Inácio. Quando o sol começou a se pôr, ouviu uns urros terríveis vindo de dentro da casa, como se tivesse um animal selvagem lá dentro. De repente, a porta da casa se escancarou e saiu de lá uma criatura que fez o seu Raimundo quase morrer de susto. Era como se fosse o Inácio, mas transformado numa besta.
Tinha pelos por todo o corpo, dentes enormes, olhos vermelhos que brilhavam no escuro e se movia de quatro, como um lobo. A criatura fareou o ar, olhou para o lado onde o seu Raimundo estava escondido e por um momento os olhos dos dois se encontraram. O seu Raimundo viu que nos olhos da besta ainda tinha alguma coisa humana, alguma coisa que parecia estar pedindo ajuda. No sábado de manhã, o seu Raimundo foi conversar com o Inácio. Encontrou ele sentado na beira da cama, chorando que nem criança. Inácio, o que está acontecendo contigo? O Inácio olhou para o amigo com desespero e contou tudo. A maldição, a transformação, o sofrimento que estava passando toda semana. Raimundo, eu tô virando um monstro. Toda sexta-feira eu perco a humanidade e tenho medo que um dia eu não volte mais ao normal. Já pensei em me matar, mas nem isso eu tenho coragem. O seu Raimundo, que era homem religioso, pensou um pouco e disse: Inácio, você lembra do que aquela criatura falou? Que você só ia se livrar da maldição se aprendesse a ter respeito por Deus e pelos homens. Você já tentou pedir perdão de verdade? O Inácio balançou a cabeça. Raimundo, eu já rezei, já pedi perdão, já prometi que nunca mais ia beber. Mas nada adianta. A maldição é mais forte. Mas você pediu perdão de coração ou só da boca para fora? O Inácio ficou pensativo. No fundo, ele sabia que ainda tinha raiva, ainda se achava injustiçado, ainda culpava Deus pelos problemas da vida dele. Talvez eu ainda não tenha perdoado Deus por ter feito minha vida tão difícil, admitiu. O seu Raimundo sorriu. Então é isso, Inácio. Você não pode pedir perdão a Deus se você não perdoa Deus primeiro. E você não pode ter respeito pelos homens se você não tem respeito por você mesmo. Naquela semana, o Inácio pensou muito no que o amigo tinha falado. E na sexta-feira seguinte, antes do sol se pôr, ele ajoelhou no quintal de casa e fez uma oração diferente de todas que já tinha feito. Meu Deus, eu não venho aqui pedir para tirar minha maldição. Eu venho pedir perdão por ter culpado o Senhor pelos meus problemas, por ter desrespeitado o que é sagrado, por ter machucado as pessoas que gostavam de mim. Se o Senhor quiser que eu carregue essa cruz pelo resto da vida, eu vou carregar. Mas me dê força para não perder completamente minha humanidade. E aconteceu um milagre. Naquela noite, pela primeira vez em meses, o Inácio não se transformou. Sentiu a dor começar, sentiu o corpo querendo mudar, mas conseguiu resistir. E de repente, a dor passou e ele continuou sendo ele mesmo. Na semana seguinte, mesma coisa. E na outra também. A maldição tinha sido quebrada. Não porque ele tinha pedido, mas porque ele tinha aprendido a aceitar as consequências dos seus atos e a ter verdadeiro respeito pelo sagrado. O Inácio nunca mais bebeu uma gota de cachaça. Virou uma pessoa diferente, respeitosa, humilde, sempre disposta a ajudar os outros. Todo ano, na Sexta-feira Santa, ele passava o dia inteiro na igreja, de joelhos, agradecendo pela segunda chance que tinha recebido. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Até hoje, quando chega Sexta-feira Santa em Buriti Alegre, ninguém faz barulho, ninguém desrespeita o dia. Porque todo mundo lembra da história do Inácio Cachaceiro. E sabe que tem coisas neste mundo que não se brinca. Moral da história. O sagrado merece respeito, não por medo do castigo, mas por humildade diante dos mistérios da vida. E às vezes, a gente precisa perder a humanidade para aprender o que significa ser verdadeiramente humano. E aí, meu povo, o que acharam dessas histórias de hoje? Uai, eu sempre falo, o interior do Brasil é cheio de mistério, cheio de coisa que a gente não entende direito. Tem gente que não acredita, mas eu sempre digo, o que custa respeitar, né não? A primeira história, da mulher do poço, me ensinou que tem coisa do passado que é melhor deixar quieta. Às vezes a gente mexe em coisa antiga e desperta o que estava dormindo. A segunda, do menino da estrada, mostra que o amor é tão forte que nem a morte consegue quebrar. Aquele menino ainda está esperando a mãe, tadinho. Já a terceira, do fotógrafo de Ouro Preto, essa me deu uns arrepio. Tem obsessão que continua depois da morte, e isso é coisa séria. E a última, do compadre que voltou, essa me emocionou.
Mostra que a amizade verdadeira é eterna, que existe coisa boa do outro lado também. Essas histórias todas me fizeram pensar numa coisa. A gente vive neste mundo achando que sabe de tudo, mas a verdade é que existem muito mais mistérios do que certezas. E talvez seja melhor assim, né? Um pouquinho de mistério deixa a vida mais interessante. E se você não acredita em nada disso, tudo bem, mas vai dormir com a luz apagada para ver se é bom. Comenta aí qual desses trem mexeu mais com você. Foi a mulher do poço? O menino da estrada? O fotógrafo assombrado? Ou a história dos compadres? Eu adoro saber o que vocês acharam. E se inscreve aí, viu? Que amanhã já tem mais histórias dessas, e eu garanto que são de arrepiar os cabelos. Aperta o sininho também, senão como é que você vai saber quando sair o vídeo novo? Fica com Deus, meu povo, e lembra, respeita sempre o que não entende, que o mundo é cheio de mistério, e mistério é coisa séria. Até a próxima!